meio das risadas cortantes e dos olhares que perfuravam sem piedade, Líria permanecia imóvel, como um espectro preso entre o medo e a vergonha. Jovem noiva paralisada, seu corpo recusava os movimentos que sua alma implorava para libertar. Na pequena vila, onde o tempo parecia estancar, ela se tornava alvo das zombarias cruéis que ecoavam pelas ruas empoeiradas, isolando-a entre sussurros venenosos e desprezos abafados. A tristeza se confundia com o silêncio duro que a recobria, como um véu invisível que a separava de um mundo impossível de tocar. A vila era um punhado de construções rústicas, erguido no coração seco do Velho Oeste. Casinhas de tábuas mal pregadas, poeira que se levantava a cada passo e ventos que sussurravam histórias antigas carregavam a dureza de um lugar onde as tradições mandavam e a compaixão raramente achava chão fértil. O sol, por vezes brutal, castigava os moradores como lembrança constante da rigidez que os regia. E o olhar dos habitantes era tão cortante quanto as lanças das manhãs nubladas. Líria vivia enclausurada em sua própria prisão, presa no corpo, esquecida na alma. Os risos maldosos e as palavras cortantes transformavam cada dia em um cenário de derrota silenciosa. Suas mãos tremiam ao tentar esconder o pavor traduzido nos olhos alheios. Nos raros momentos em que ousava olhar para si mesma, via refletida a imagem destroçada de uma promessa desfeita, de uma juventude aprisionada, de sonhos silenciados pela ignorância e pelo medo dos outros. O mundo ao seu redor era cruel, e apesar disso, ela lutava para não sucumbir ao desespero que ameaçava engoli-la. Num dia marcado pelo sol abrasador e a agitação típica da vila, durante a tradicional cerimônia de bênção das sementes, um ritual ancestral que unia a comunidade em esperança para a colheita que viria, a presença de Líria despertou o que havia de mais cruel no coração dos moradores. Quando tentava, com esforço que mal conseguia conter, participar da cerimônia, com seu olhar perdido e seu corpo rígido. Vozes zombeteiras se levantaram sem cerimônia. Inválida na bênção, seu lugar é pedir por misericórdia, não por prosperidade. Alguém resmungou, provocando gargalhadas que cortaram o ar como punhais. O desprezo foi aberto, cruel, feito para ferir e humilhar. Os olhares se fecharam em torno dela, adquirindo o peso de uma sentença. Ali, sob os olhos atentos de todos, Líria foi exposta em sua vulnerabilidade, um alvo barato para a crueldade humana que dominava aquele canto esquecido do mundo. As consequências foram imediatas. Desprezada e ainda mais solitária, ela se recolheu à sombra silenciosa de sua cabana, com o rosto escondido entre as mãos trêmulas, sentindo o frio da rejeição que invadia seus ossos. A noite caiu grosso e silenciosa, envolta no manto escuro de uma lua tímida, quando uma figura longilínea apareceu na beira da vila. Nayeli, o guerreiro Apache, de olhar profundo e passos cautelosos, chegara em missão pacífica, atravessando terras hostis em busca de entendimento e aliança. O murmúrio de sua presença se espalhou como uma brisa peculiar, despertando inquietação e curiosidade entre os moradores, rígidos que não sabiam exatamente o que esperar daquele estranho. É sob este mesmo céu, estrelado e vasto, que Nayeli encontrou seus olhos cruzando o espaço. Afastado do burburinho e da indiferença, ele viu Líria na penumbra da noite. Não como uma mutilada ou objeto de piedade, mas como uma alma repleta de histórias não contadas e força oculta. Houve naquele instante uma conexão silenciosa, um reconhecimento mudo de uma dor
e um desejo de liberdade que os dois compartilhavam, ainda que de formas distintas. Um leve inclinar de cabeça e a determinação que carregava em cada passo, Nayeli decidiu se aproximar dela. Aquele encontro, carregado de uma promessa velada, seria o início de algo que ultrapassaria as estrelas. Muitos companheiros de jornada que acompanham moças. Lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Nas primeiras sombras da manhã, quando o sol apenas começava a atingir o céu com um dourado tímido, Nayeli se aproximou de Líria, com uma suavidade que contradizia sua força evidente. Ele sabia que aquele momento pedia mais do que palavras. Pedia respeito e paciência. A ponte delicada entre duas almas marcadas pelo silêncio e pela dor. Líria. Sua voz era um murmúrio carregado de sinceridade. Sei que o mundo aqui não foi gentil com você, mas eu não vim para lhe fazer mal. Quero apenas oferecer ajuda. Seus olhos, profundos e calmos, buscavam algo que fosse para além do corpo paralisado, direto à essência presa. Ela ergueu o olhar, breve, de dúvida iluminando sua face marcada pela solidão. Suas mãos, até então enferrujadas pela inércia forçada, tremeram ao longo do corpo. O medo brotava em cada gesto. O eco das zombarias ainda cortava seu peito. Como poderia confiar naquele estrangeiro apache em quem todos, inclusive ela mesma, viam como uma ameaça velada? Por que eu? A pergunta saiu entre aspas de amargura e desconfiança. Por que me ajudaria alguém como você? Nayeli não respondeu com palavras vazias, nem com promessas sem fundamento. Ele manteve o silêncio respeitoso que, paradoxalmente, falava mais alto. Lentamente, estendeu a mão, apenas oferecendo presença, não domínio. Os murmúrios da vila já começavam a se propagar como rastros de vento seco. Os passos cautelosos de Nayeli em direção a Líria foram subsequentes de olhares dúbios e vozes sussurradas. O guerreiro Apache se intrometendo na vida daquela inválida. Quem poderá confiar em tais alianças? O medo, vestimenta habitual dos corações pequenos, se manifestava em rumores e maledicências. Nayeli, porém, manteve seu gesto firme, sem pressa para captar a confiança que Líria tão desesperadamente precisava. Ele sentia que, por trás das dúvidas, residia um espírito que ansiava por algo maior. Esperança. A cada dia que passava, mesmo com o mundo ao redor os empurrando para o isolamento, eles compartilhavam momentos breves. O toque leve dos pés no chão seco, quando Líria tentava comandar o próprio corpo. As palavras baixas que Nayeli sussurrava nas horas mais silenciosas, falando de uma terra onde a alma era livre e não amarrada a preconceitos. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu que essas palavras penetrassem a muralha da solidão. Então, uma tarde branda, quando o calor não esmagava o ar, Nayeli fez o convite que parecia tão assustador quanto libertador. Venha comigo, Líria. Deixe esta vila por um tempo. Quero lhe mostrar um mundo onde as limitações do corpo não definem o valor de alguém. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto as nuvens carregadas que cruzavam o horizonte.
Ela olhou para o rosto tranquilo e determinado do guerreiro, um reflexo do que ela poderia desejar para si mesma. A dúvida ainda latejava, um sussurro que desafiava sua coragem. Ir para o desconhecido, deixar para trás a tênue segurança das paredes que a enclausuravam, era um salto rumo à possibilidade e ao medo. A vila observava com olhos atentos, prontos para amplificar qualquer fracasso, qualquer passo em falso. Mas no fundo, algo nas palavras e no olhar de Nayeli despertou uma força adormecida. A noiva que antes se via apenas como prisioneira encontrou, naquela promessa, um fio tênue de liberdade. Com um movimento lento, porém resoluto, Líria assentiu. Eu aceitarei. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro, mas carregava uma determinação até então desconhecida. Não porque espero ser curada, mas porque quero viver, Nayeli. Quero ver o mundo pelos olhos da coragem, não pelos da fraqueza. Os rostos da vila, já acostumados a apostar contra ela, cederam lugar a murmúrios ainda mais carregados. Muitos viam aquele passo como a condenação definitiva da noiva. Uma fuga, uma aceitação da vergonha. Outros, poucos e silenciosos, contemplavam com uma chama tênue de esperança. Nayeli, por sua vez, sentiu pesar pela dureza que os aldeões ainda alçavam contra ela, mas o brilho nos olhos de Líria iluminou sua alma guerreira. Sua missão silenciosa agora carregava o peso de uma promessa maior. Não apenas proteger, mas levantar aquela que o mundo tentava derrubar. Preparações foram feitas em silêncio. Os poucos pertences que Líria conseguia carregar cuidadosamente recolhidos. A vila observou com a máscara do julgamento, esperando que aquela ousadia fosse destruída pelos perigos do mundo lá fora. Mas para Líria, era o primeiro sussurro do que poderia ser uma verdadeira vida. Quando, enfim, partiram, seus passos alinhados sob o sol pálido, as sombras se estenderam longas entre as casas de madeira. A vastidão diante deles não era apenas um deserto físico, mas um campo aberto para todas as batalhas internas. O coração de Líria batia acelerado, não somente pelo medo do caminho, mas pelo enigma da transformação que se iniciava. Em cada passo com Nayeli, sentia-se mais próxima do que sempre sonhara, ser muito mais do que a vítima que o vilarejo pintava. Enquanto se afastavam, os olhos atentos dos habitantes da vila acompanhavam a silhueta dos dois. O sussurro das vozes ganhava um novo tom, dúvidas misturadas a temor, mas também uma inquietante curiosidade. E é nesse exato instante, quando os dois cruzam a fronteira entre o conhecido e o incerto, que o mundo parece segurar a respiração. Líria, a noiva paralisada, escolhe romper as correntes invisíveis e se lançar ao desconhecido, ao lado do guerreiro Apate. Um passo delicado, porém firme, rumo àquilo que ninguém jamais ousara imaginar. A jornada, que seria tanto física quanto do espírito, começava ali. Mas antes que conseguissem desaparecer completamente na vastidão, um murmúrio mais intenso ecoou pela vila. Rumores haviam se espalhado. Com eles, uma sombra de ameaça se aproximava, ansiosa para impedir que aquela transformação acontecesse. O sol já castigava severo quando Nayeli e Líria adentraram a imensa vastidão seca do deserto. O chão rachado exalava o calor do meio-dia, com um ardor implacável, e as silhuetas das pedras pareciam miragens ao vento quente que soprava, pesado como um suspiro preso na garganta. Com passos lentos, cada esforço era medido, quase ritual, na busca por algo além do que os olhos alcançavam. Líria
Sentia a rigidez em seus membros, a paralisia que ainda a aprisionava num corpo sem liberdade. Mas, diferente das vezes anteriores, havia um sussurro novo dentro dela, uma chama tênue que não se apagava completamente. O caminho diante deles era árido e incerto. Porém, Nayeli, com a serenidade de quem conhece a pele da terra áspera, caminhava ao seu lado como um escudo invisível contra o peso do mundo. Por que o deserto? Sua voz saiu trêmula, mas firme, carregada da inquietação que fermentava há anos em seu peito. O que quer me mostrar aqui, Nayeli? Ele parou por um instante, seus olhos escuros buscando o horizonte que se derretia em ondas de calor e poeira. Quero que entenda, disse com a calma de um rio profundo, que a força não está só nos músculos ou nas pernas que nos sustentam. A verdadeira força é aquela que nasce do espírito, da conexão com tudo ao nosso redor. A alma que se recusa a se render. Líria olhou para o corpo imóvel que a aprisionava, o peso do olhar alheio ainda cravado na pele, e não conseguiu esconder a dor que explodia em silêncio dentro dela. Se minha mente quer fugir, meu corpo não se importa. Ele fica aqui, preso, inútil, confessou, as palavras saindo como um lamento mudo, como um grito abafado. Nayeli se ajoelhou na poeira, pegando cogumelos secos e folhas que usaria para demonstrar algo simples. Uma lição prática em meio à aridez. Olhe, falou, estendendo cuidadosamente à sua frente as mãos experientes. A natureza pode ser dura, mas há poder em cada pequena coisa. Aprender a cuidar de si mesmo, mesmo nas menores atitudes, é o primeiro passo para libertar o espírito. Ele mostrou como coletar água debaixo das pedras, onde o orvalho acumulava-se pela manhã. Enfatizou a paciência necessária para esperar o momento certo, a calma para não desperdiçar energia. Lentamente, Líria tentou imitar, guiada pela voz compassiva de Nayeli. Era um progresso, pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para acender um brilho diferente nos olhos dela. Ali, no silêncio solene do deserto, pela primeira vez desde muito tempo, uma centelha de esperança ressurge. O peso da zombaria e da rejeição não tinha desaparecido, mas cedera espaço para uma força que tampouco podia ser vista, apenas sentida, pulsando devagar e constante dentro de sua alma. A conversa fluía entre o vento quente e as areias que se moviam, e com ela, Líria falava como nunca. Antes sobre medos, sonhos escondidos, anseios sufocados. Imagine que o mundo é maior do que os limites que imporam a você. Nayeli disse, como quem pinta no ar com as mãos um horizonte invisível. Que há um caminho para todos, inclusive para aqueles que os outros querem esquecer. Ela o olhou com uma mudez que falava mais alto que 1000 palavras. No entanto, o tempo que passavam juntos, afastados das vozes cruéis da vila, começava a romper as amarras do seu próprio cárcere mental. Algo dentro dela respondia, trêmulo e receoso, mas determinado. Horas se passaram entre andanças e pausas silenciosas, até que o sol começou a descer, tingindo o deserto com tons de laranja queimado. A jornada de retorno à vila era inevitável. O caminho de volta, porém, trouxe a súbita revelação. Perto da entrada do povoado, sob a trilha do vento, encontraram sinais alarmantes. Marcas no chão, pegadas aceleradas e objetos deixados para trás, de forma desordenada, criavam um rastro inquietante. Alguém esteve aqui recentemente, Nayeli murmurou, o semblante fechando num misto de alerta e preocupação. E não são apenas visitantes comuns.
Líria apertou as mãos sobre o colo. O olhar se encheu de um pressentimento agudo. O silêncio entre os dois carregava o peso da ameaça velada. Os ventos pareciam sussurrar os perigos que espreitavam de volta à vila. O coração dela, tão acostumado à imobilidade, agora batia acelerado, não pela fraqueza, mas pelo temor do que poderia ter acontecido enquanto estiveram fora. Nayeli a fitava, com um olhar resoluto, o guerreiro preparado para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Por trás das sombras daqueles rastros, havia uma sombra maior, uma sombra que ameaçava a frágil esperança nascente e que poderia mudar o destino daqueles passos que ousaram se afastar da prisão social. Os dois caminharam rapidamente, o deserto exalando a implacável verdade. A vila não era mais um refúgio seguro. Na linha tênue entre o deserto inclemente e os olhares implacáveis da vila, o perigo se aproximava silenciosamente, impiedoso. E sob o céu que já se preparava para a noite, eles chegaram aos vestígios da tormenta prestes a explodir. O sol recuava lentamente, tingindo a vila com tons acobreados, enquanto o silêncio desconfortável tomava conta dos rostos já marcados pela dureza dos dias. Nayeli e Líria, ainda ofegantes da corrida desde que escaparam buscando ajuda, encontraram-se diante de uma verdade amarga. Os zombadores da vila, encabeçados pelo ancião tradicionalista, tinham se reunido em segredo. A ordem era clara e cruel: expulsar Líria, o que para muitos significava condená-la a uma vida sem abrigo, sem esperança, uma condenação social e espiritual. O ar parecia pesado demais. Como se carregasse o peso das acusações ditas e não ditas, das intenções sombrias que corroíam o pouco entendimento daquele povo. Nayeli percebeu rapidamente a profundidade da ameaça. Não era apenas físico o perigo. Era a própria alma de Líria que era atacada, pisoteada por crenças enraizadas e medos ancestrais. Ele apertou o punho, sentindo a aspereza da pele, o calor que corria da raiva e da proteção. Não podia permitir que a força bruta da ignorância afastasse o que começara a florescer. Ali, naquela jovem, havia um espírito que não podia ser quebrado. Não mais. Naquela mesma noite, sob o manto negro do céu, Líria foi tomada pela necessidade de revelar o que há tanto tempo guardava no silêncio mais absoluto. Com uma voz baixa, quase um sussurro leviano contra o vento que rondava a casa de madeira desgastada, ela desnudou seu segredo para Nayeli. Não é meu corpo que me prende. Sua fala era firme, embora carregada da dor de uma verdade insolúvel. É o medo que me mantém aterrada. A paralisia separa meu corpo do mundo, mas minha mente voa livre e distante. Nela eu sou inteira. Sou aquilo que você viu nos meus olhos. Não sou apenas um fardo ou uma fraqueza. Nayeli a escutava em silêncio, as sombras dançando nas paredes ao redor deles, como se até a noite quisesse conter a sua confidência sagrada. Cada palavra era um raio que desvelava a essência daquela mulher que o mundo insistia em obscurecer. Sua mente é uma fortaleza, disse ele com reverência, a voz recheada de admiração e promessa. E seu corpo, mesmo preso, é valente por suportar a luta silenciosa que travas. Eu juro que te levantarei, com o corpo ou com o espírito. O momento trouxe uma pausa, pesada e sagrada, quebrada apenas pelo som distante do vento choroso nas folhas ressequidas. Entretanto, lá, fora, na vila, a fúria contra Líria se avolumava como um trovão que pressagia a tempestade.
O ancião tradicionalista e seus seguidores sitiavam o espírito da aldeia, tecendo planos cruéis para eliminar o que julgavam ser uma vergonha entre eles. Quando a noite mergulhou em sua plenitude, um fogo súbito levantou-se da casa de Líria, rompendo a serenidade da vila com uma fúria flamejante. Labaredas vorazes lambiam as vigas frágeis, consumindo a morada em um rugido que cortava a escuridão e espantava até o mais corajoso dos corações. Nayeli agarrou Líria pelos ombros com a urgência de um homem enfrentando a própria morte. "Temos que sair daqui agora", ordenou com firmeza, arrastando-a pela porta antes que o fogo os engolisse. Ela, apesar do medo que espreitava cada ouro de seu ser, encontrou força no abraço que a afastava do impossível. Os olhos azuis que elas refletiam o alaranjado do fogo, mas também o fogo interior que começava a arder mais forte, alimentado pela coragem. Fugiram para a escuridão da noite, os passos apressados ecoando entre as sombras, enquanto atrás deles a casa desmoronava em cinzas e memórias queimadas. O cheiro acre da fumaça misturava-se à terra seca, impregnando a roupa e a pele, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o próprio incêndio. Naquele exato instante, enquanto o povo da vila ainda se aglomerava ao redor do caos que criara, Nayeli lançou um olhar firme para Líria. "Não apenas protegerei seu corpo, mas serei a sombra que afasta esses fantasmas", prometeu com uma serenidade que parecia capaz de atravessar montanhas. Mas o perigo não terminava ali. Alguns moravam naquela vila e, com olhos áridos e corações endurecidos, não hesitariam em partir em busca de Líria naquela mesma noite, determinados a capturá-la para corrigi-la ou bani-la para sempre. O som distante de cascos e passos apressados começou a romper a quietude da madrugada silenciosa. Uma ameaça real e iminente crescia nas sombras, como a tempestade que se forma quando o céu escurece. Eles eram caçados. Líria, sentindo o sopro frio do medo, encaixou-se mais perto de Nayeli, buscando sua força. Nayeli, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade se transformando em determinação inquebrantável. Sob o céu que guardava segredos ancestrais, os dois partiram rumo ao desconhecido. Uma jornada onde a coragem seria a sua única bússola. Enquanto os primeiros sinais da perseguição se aproximavam, Líria não podia conter um pensamento que queimava em sua mente. Havia algo maior os esperando, além do medo e das chamas. E assim, com passos firmes mesmo nos ventos contrários, eles começaram a se afastar das sombras opressoras da vila, rumo a um abrigo sagrado, onde a esperança poderia renascer. O vento sussurrava entre as copas retorcidas das árvores antigas. Enquanto Nayeli guiava Líria para dentro do coração da terra sagrada dos Apache. Ali o tempo parecia fluir diferente, mais lento, reverente, quase como se a própria natureza segurasse a respiração para ouvir a conversa das almas. O sol pintava o céu com tons suaves de ouro, filtrando-se por entre os galhos e iluminando suavemente o rosto determinado da jovem noiva. Nayeli parou ao pé de uma pedra lisa, marcada por inscrições ancestrais que brilhavam sob a luz morna do fim da tarde. Com mãos firmes, ele indicou o lugar sagrado, reverenciando as forças invisíveis que habitavam ali. Líria, embora hesitante, sentia a presença naquele espaço, uma energia que parecia pulsar sob a pele, aquecendo o peito e acalmando sua mente inquieta. Ele falou pouco, deixando que o silêncio envolvesse os sentidos. Então conduziu Líria ao centro do círculo, onde fogueiras apagadas contavam histórias antigas de resistência e cura. Sua voz, quando vinha, era um sussurro pesado de significado. Aqui, sua alma pode se libertar das correntes, disse Nayeli. Não é o corpo quem
Dita o que podemos ser. É o espírito. E hoje a sua vai despertar. Líria sentiu o ar baixar em seu peito, como se a própria respiração ficasse presa num espaço entre o medo e a esperança. Com um tremor que não podia controlar, ela se deixou guiar pela mão forte do guerreiro. A voz de Nayeli entoava antigos cânticos, palavras em língua apache que pareciam moldar o ar ao redor, desfazendo as sombras que manchavam sua história. O ritual começou com sementes de plantas sagradas, cujas essências ele espalhava cuidadosamente sobre a testa dela, os pulsos, o peito. Cada toque era um convite para a transformação, uma promessa silenciosa de renascimento. Líria fechou os olhos, sentindo ondas de calor e uma energia suave percorrer seu corpo, como se algo adormecido começasse a se incender. Lentamente, uma mudança surgia, não imediata, nem mágica, mas real, perceptível nos pequenos gestos, na quietude que crescia em seus olhos. O espírito de resistência, antes abafado pelo medo e pela vergonha, agora esfregava as palmas das mãos contra a poeira do passado, pronto para se levantar. Ao lado, Nayeli preparava remédios com ervas colhidas ali mesmo, aplicando com cuidado nos membros de Líria. A medicina tradicional dos Apache, combinada com a força mental que ela começava a cultivar, tornava possível algo impensável para os olhos externos. Passo a passo, a paralisia que a mantivera refém começava a ceder. Mas mais do que isso, um novo laço crescia entre os dois, uma cumplicidade fundada no respeito e na esperança. Nayeli não via mais a noiva como um fardo, mas como uma guerreira que lutava, silenciosa e ferozmente, contra as correntes que a sociedade e seu próprio corpo impuseram. O céu tornava-se um véu estrelado quando ouviram pela primeira vez o som distante de passos. O arrepio percorreu a espinha de Líria, agora mais desperta e consciente do perigo iminente. Nayeli ergueu o olhar, o instinto vigilante assumindo seu posto firme. Eles vêm, murmurou, a voz rouca de alerta e determinação. Líria sentiu o coração acelerar, não mais pela fraqueza, mas pela chama da resistência que começava a arder dentro dela. Juntos, cercados pela força ancestral daquele santuário, estavam prestes a enfrentar a escuridão que a vila mandara em sua direção. Um grupo hostil, determinado a capturá-la, a levá-la de volta para um destino que ela recusava aceitar. Enquanto as sombras da noite cresciam, envoltas em um silêncio tenso, Nayeli apertou a mão de Líria com força, um gesto que falava mais do que 1000 palavras. Eles não seriam reféns de antigos preconceitos. Não mais. E então, do lado de fora, o som de cascos e vozes carregadas de ameaça invadiu o ar tranquilo do santuário. A caçada começara. A manhã chegou cinza, molhada pela umidade que a noite guardara na terra sagrada. Nayeli caminhava ao lado de Líria, os passos dela já mais firmes, apoiados na força do guerreiro e na própria determinação que agora pulsava em suas veias. A paralisia, antes impiedosa carcereira, cedera espaço a um corpo, que começava a se recusar a sucumbir. O brilho nos olhos de Líria lhe dizia que não era mais aquela jovem frágil de outrora. Havia mudança, e ela seria testada a cada instante. O som distante dos cascos e vozes carregadas de intenção trouxeram um peso novo, urgente. Nayeli fez um gesto para que ela se agachasse junto a ele, enquanto o vento arrastava um frio cortante por entre as árvores sagradas.
Aquela terra que abrigava sua tribo não era apenas chão. Era um altar invisível, onde a resistência encontrava raízes. E agora aquele santuário seria o campo de luta que escolheriam para enfrentar a tormenta que se erguia. Eles não virão apenas para buscar, murmurou Nayeli, os olhos negros vasculhando as sombras que se aproximavam. Querem apagar tudo o que construímos aqui. Seu corpo, sua alma, sua vida. Líria sentiu o coração acelerar, mas desta vez não pelo desespero, e sim pela certeza da batalha que se acendia dentro dela. As mãos que antes mal obedeciam, agora apertavam o braço de Nayeli com firmeza, buscando um elo de coragem que ambos partilhavam. Ela não era mais vítima, era guerreira, mesmo que as cicatrizes ainda marquem sua pele e sua história. Pela primeira vez, um jovem da vila se destacou na multidão. Jonah, um rapaz antes um dos que zombavam dos passos incertos de Líria, surgiu naquela noite com olhar resoluto e sombra de dúvida nos traços. Ele avançou silenciosamente, ofertando uma mão hesitante, um gesto que chocava tantos quanto esperava salvar. Eu não sei dizer o que mudou, disse Jonah, a voz baixa, carregada de arrependimento. Mas acredito que você merece algo além do desprezo. Se me permitir, quero ajudar. Nayeli observou o rapaz com atenção. Entre os muitos que carregavam o verbo fácil da zombaria, raros teriam coragem para se levantar contra a corrente que a ignorância formava. Jonah representava o inesperado, a quebra daqueles muros que pareciam intransponíveis. Líria olhou para ele, avaliada pela sombra do medo e da esperança. Por um instante, seu peito se abriu para a possibilidade de que não estava sozinha, que as correntes que aprisionavam a vila poderiam se partir, ainda que aos poucos, mas o chão firme da promessa ainda precisava ser conquistado. O grupo hostil espalhava-se pela floresta em sua caçada obstinada. Eles pisavam como predadores, prontos para arrebatá-la ou para destruí-la. Enquanto os olhos do santuário se fechavam em alerta, Nayeli curvou-se para Líria e falou com a gravidade de um homem que não apenas luta por seu corpo, mas pela alma de quem ama. A resistência começa agora, ele afirmou, a voz rouca, e para vencê-la, precisaremos de mais do que armas. Precisaremos da força da sua vontade e da verdade que carrega dentro de si. Líria sentiu um fogo arder-lhe no peito. As sombras da paralisia e do medo começavam a se diluir na correnteza que a levava adiante. Sua jornada não se resumia mais a fugir ou suportar. Era uma travessia de transformação. Jonah aproximou-se, seus passos suaves ecoando a fragilidade do momento, porém firmes na decisão. Sem palavras, ofereceu sua presença como trunfo contra aqueles que carregavam a rejeição como escudo. A noite avançava, e com ela a tensão dos segundos que antecediam a tempestade que a vila desencadearia. Nayeli colocou-se de pé, voz clara e dura contra o silêncio encoberto pela escuridão. Vocês que vêm em nome do medo e do preconceito, aqui não acharão nada, além da coragem que floresceu contra a ignorância. Tentem tomar o que não lhes pertence, e encontrarão uma luta que os desafiará tanto quanto a própria morte. As árvores antigas testemunhavam aquele confronto prestes a eclodir. Líria sentiu seu corpo pulsar, mudo e intenso, contra as correntes que insistiam em prendê-la. Ela, agora, andava, mesmo que com auxílio. Defendia-se com a força acumulada no espírito e no coração. Jonah foi uma sombra que se moveu entre Nayeli e os invasores. Um símbolo inesperado da mudança que ainda podia chegar à vila. Alguns aldeões observavam com olhos arregalados e atitudes vacilantes. Talvez, pensavam,
O mundo não era tão simples quanto ensinaram. Talvez aquela noiva, aquela mulher, era muito mais para eles do que um objeto de escárnio. E ali, no silêncio pesado que precede o conflito, quando as chamas da perseguição estavam prestes a consumir a ordem velha, uma notícia veio rápida como tiro disparado. O conselho da vila se reunira e planejara um julgamento público para decidir o destino de Líria. O ar congelou. O valente gesto de resistência tornava-se agora o palco para um confronto maior. A luta não apenas pela sobrevivência, mas pela dignidade e pela quebra de barreiras ancestrais. Líria ergueu os olhos, encontrando em Nayeli e no jovem apoio uma promessa além do desespero, a de que suas escolhas os levariam ao embate final. E é neste instante, diante da iminência do julgamento e da vontade de enfrentar o preconceito de frente, que a verdadeira jornada de resistência se abre frente a eles, desafiando a escuridão com passos firmes e corações dispostos a arder. O dia amanhecia cinza e pesado, com nuvens espessas que pareciam pressagiar o clima denso que iria dominar a vila naquela jornada. Nayeli e Líria atravessavam o caminho de volta com passos firmes, mesmo que sob o peso das dúvidas que carregavam. O ritual no santuário sagrado havia deixado marcas profundas, sussurrando uma força nova em cada gesto da jovem noiva. Agora, o destino os empurrava para um confronto inevitável. Quando adentraram a pequena praça central, o murmúrio da vila crescia em um burburinho sombrio. Os olhares mudaram, da curiosidade cautelosa para a hostilidade aberta. Os membros do tribunal local já se reuniam sob a sombra da velha igreja de tábuas desgastadas, em um círculo marcado pela rigidez da tradição e o peso dos anos. O ancião tradicionalista, um homem de rosto marcado por rugas profundas e olhos frios como o inverno, presidia a reunião. Sua presença emanava autoridade e preconceitos velados, forjados nas velhas crenças que ele jurava defender. Ao seu lado, os moradores mais fervorosos, ansiosos por uma resolução severa para aquele que consideravam um desafio à ordem estabelecida. Nayeli não hesitou. Com o porte firme do guerreiro que a terra Apache lhe conferira, avançou até o centro do círculo, seus olhos escuros carregando a gravidade dos tempos que clamavam por mudança. Não é força romper o corpo de alguém, mas erguer seu espírito, declarou com voz clara, cortando a tensão crescente como uma lâmina afiada. Líria não é fraqueza. É coragem que nenhum preconceito pode apagar. O silêncio que se seguiu foi pesado, como o muir do vento nas planícies, esperando ecoar além do tempo. Alguns rostos se contorceram em desprezo. Outros se abalaram, surpresos pela sinceridade e firmeza do guerreiro. O equilíbrio, então, pendia sobre um fio invisível. Líria, sentindo o calor lento borbulhar em suas veias, buscou força na mão de Nayeli. Seus olhos, antes apagados pela dor e pelo isolamento, ardia agora com um brilho firme e desconhecido para os que a condenavam. Eu não cheguei aqui para ser um fantasma, falou, voz firme, cada palavra um passo em direção à liberdade. Nem para ser alvo das vozes que dizem quem posso ou não ser. Quero viver com dignidade, ser reconhecida como sou, com meus sonhos e medos, com minha vontade de ser mais. Vocês me veem paralisada, mas escutem com atenção. Meu espírito anda sempre adiante. Lágrimas trêmulas surgiram nos olhos de alguns, misturadas ao incômodo e à surpresa. O ancião estreitou as pálpebras.
E respondeu, carregando a rigidez do dogma em sua voz rouca: a vila exige ordem. Corações e leis não podem se curvar à fraqueza. Rosnou. Uma punição severa deve ser aplicada para que o equilíbrio seja mantido. Nayeli avançou um passo, reta a coluna, a voz encharcada de desafio e esperança. A coragem verdadeira desafia os velhos grilhões, afirmou. Vocês podem tentar apagar a chama, mas ela brilha em outro fogo. Acreditar nisso é o caminho para uma vila mais forte, não para sua fragmentação. Nesse instante, um murmúrio imenso cortou o silêncio. Velhos amigos e velhos inimigos trocavam olhares. As divisões na comunidade se revelando como feridas ainda abertas e pulsantes. A coragem de Nayeli e Líria dividiu a vila. Parte os via como heróis emergentes, parte como ameaças que podiam ser extirpadas apenas com um punho firme. Antes que a tensão pudesse explodir em violência, o ancião levantou a voz impondo sua sentença. Por ordem do conselho, Líria será submetida a uma punição exemplar. Será isolada do convívio comum e deverá cumprir uma penitência que reflita sua transgressão. O olhar de Nayeli relampejou, chamas contidas que prometiam resistência. Líria expirou fundo. Enquanto o tribunal se dispersava, fragmentando a vila em pedaços desconexos. O palco estava montado para um embate que ultrapassaria meras palavras. E naquele momento decisivo, a decisão do ancião tradicionalista pairou no ar como uma sentença pendente, trazendo para todos uma pergunta inquietante. Qual futuro a vila escolheria? A vila estava dividida, suas fissuras expostas e abertas para o mundo ver. A vila fervilhava em sentimentos contraditórios. E não demorou para que a tensão se transformasse em crise aberta. As divisões há muito soterradas sob a superfície das tradições e dos murmúrios surgiram de vez, ameaçando partilhar aquele pequeno povoado no Velho Oeste em pedaços irreconciliáveis. As ruas, costumeiramente silenciosas em suas medições de tempo e espaço, agora carregavam um clamor febril, vozes se elevando, atropelando-se em protestos, dúvidas e apoios. Nayeli, na posição que lhe conferia não só o respeito de sua cultura, mas um peso moral diante da injustiça, assumiu o papel de líder na tempestade prestes a explodir. Seu olhar escuro, firme e cheio de lágrimas não derramadas, percorria o espaço aberto da praça central da vila, onde se havia reunido a multidão para um evento sem precedentes. À sua frente, o jovem convertido Jonah, que outrora lançara olhares zombeteiros para Líria, agora caminhava com passos firmes, sua postura hesitante transformada em ousadia. Ele representava mais do que uma mão amiga. Simbolizava a fissura nas crenças que o tempo arraigara naqueles corações endurecidos. Dispostos a romper a fria barreira do preconceito, Nayeli e Jonah uniram forças para mobilizar os poucos que ainda duvidavam da mudança. Eles pronunciaram palavras com a cadência firme de quem acredita que a união entre culturas não seria apenas possível, mas necessária. Apoiaram-se no respeito que a tradição da terra Pati carregava, a reverência à força do espírito e a conexão profunda com a natureza como antídotos contra a rigidez. O evento que organizaram mudou o centro da vila. Várias tendas simples foram erguidas, onde se podiam ouvir as histórias e saberes antes sussurrados, agora compartilhados como verdadeiras joias de resistência cultural. Nayeli conduzia rituais que enfatizavam a coragem e a transformação, enquanto Líria, aos poucos, tomava seu espaço,
A noiva paralisada mostrava, com a crescente aceitação de seus movimentos, que não era uma vítima, mas uma alma insurgente contra aquelas correntes. Invisíveis, o sol se punha lento, tingindo o céu com uma mistura de tintas turvas, sombras e luzes misturadas, assim como os sentimentos que borbulhavam no seio daquela comunidade. Enquanto o grupo central se fortalecia, o ar ao redor começou a pulsar com uma tensão diferente. Uma provocação que espreitava entre as pessoas, pronta a rasgar a frágil harmonia construída naquele dia. Foi então que, no meio da multidão, uma voz cortante ressoou como estilhaços de vidro. Palavras venenosas, carregadas de desprezo antigo, dirigiam-se a Líria com escárnio. O riso cruel e sarcástico veio em ondas, tentando derrubar o que meses de luta haviam começado a erguer. O ancião tradicionalista, com seu olhar frio e sorriso cruel, acrescentou sua voz áspera, uma ordem latente. Um grito velado contra tudo que representava a união improvável entre a noiva paralisada e o guerreiro Apache. O tumulto cresceu instantaneamente. Pessoas começaram a se afastar em pânico. Outras se interpuseram em defesa. Jonah tentou conter os ânimos, estendendo as mãos, mas a faísca da discórdia já incendiava a atmosfera. Nayeli ergueu-se rapidamente em meio ao caos, sua voz firme rompendo o barulho como um trovão que não poderia ser ignorado. Ele segurou a mão trêmula de Líria, transferindo-lhe a força que brotava de seus próprios valores e da conexão que os unia. Basta, ordenou. A autoridade em sua voz não admitia contradição. Este é um lugar para crescimento, não para o retrocesso. A força verdadeira deste povo está na capacidade de se reinventar, de se unir sob a humanidade que compartilhamos e não sob a sombra do medo. Líria, sentindo o peso do olhar de todos sobre si, respirou fundo. Suas pernas, ainda frágeis mas invocadas pela vontade que ardia em seu peito, sustentaram-na. Ela ergueu os olhos, brilhando com uma luz que só a quem é verdadeiramente visto poderia conhecer. Vocês me zombaram, me rejeitaram, disse com voz clara e firme apesar do tremor que corria por seu corpo. Mas não sou o que julgam. Sou vida e espírito. Não vim aqui para sofrer o mesmo destino marcado pelo preconceito. Vim para mostrar que a fraqueza é uma mentira que quebra sob o peso da coragem. O silêncio atravessou a multidão como um rio profundo, carregando tudo em sua correnteza. Alguns rostos se fecharam em raiva ou incredulidade. Outros, ainda receosos, viam-se tocados por aquela coragem inesperada. Porém, a provocação, como que aguardando a sua vez, explodiu com violência inesperada. Um homem pomposo em seu ódio e em seus trajes desgastados pela fé na tradição, atirou uma pedra em direção a Nayeli, que ágil aparou o golpe com o braço, sentindo a dor crua da tentativa de intimidação. O efeito foi devastador. O equilíbrio, tão delicadamente mantido, ameaçou ruir de vez. Um coro de vozes enfurecidas irrompeu, anunciando o possível fim da frágil trégua formada naquela noite. Líria, com o brilho agora altivo nos olhos que nem a paralisia poderia apagar, deu um passo à frente contra o turbilhão. Vocês querem guerra, declarou, mas só encontrarão minha resistência. O nosso valor não é definido pela sua violência, e a justiça que buscamos é mais forte que os punhos que me ameaçam. Nayeli agarrou sua mão, firme e resoluto, e juntos encararam a multidão que se dividia entre o passado e a promessa. Enquanto as vozes aumentavam e o confronto parecia prestes a estourar em conflito aberto, eles sabiam que aquele momento
seria a verdadeira prova de tudo pelo que haviam lutado. E então, no meio da confusão crescente, uma figura sombria avançou para interromper o tumulto. O ancião tradicionalista, em uma atitude brusca, ergueu a mão com a ordem silenciosa que paralisa multidões. Silêncio! Vocês ouvirão minha decisão. Este será o fim de Líria, ou o recomeço da vila. O destino da comunidade estava prestes a se definir ali, entre gritos e olhares carregados de expectativa, enquanto a sombra do julgamento pairava pesada sobre eles. O ar da vila estava pesado, comprimido pela tensão que parecia prestes a explodir. Nayeli segurava firme a mão de Líria, sentindo sua força crescer pelo laço que construíam, em meio ao caos. As vozes divididas ecoavam, ora em apoio, ora em desafio, formando um mosaico áspero de olhares e sentimentos. Mas naquela instabilidade, a coragem do guerreiro e da noiva resistia como uma rocha em meio ao vendaval. Líria deu um passo à frente, suas pernas ainda frágeis, porém guarnecidas pela vontade que ardia em seu peito. A paralisia que antes a aprisionara não era mais o cadeado das suas esperanças. Aquela multidão hostil via nela apenas a sombra da fraqueza, mas não conhecia a chama inextinguível do seu espírito. Vocês me viram como um fardo, uma vergonha, falou, a voz clara e firme cortando o murmúrio como uma flecha certeira. Mas não sou definida pelo corpo que carrego. Sou a vida que pulsa mais forte que o medo, a alma que escolhe não se curvar. Um silêncio estremecido desceu sobre a praça. Uma suspensão tensa entre o passado que teimava em aprisionar e um futuro ainda por desenhar. O ancião, cerrando os dentes como se resistisse à própria fraqueza daquilo que ouvia, ergueu a voz num rosnar que vibrou como trovão antigo. A vila exige ordem, ordenou. O óleo cortes como aço. Fraqueza não pode ser tolerada. Uma punição severa é indispensável para preservar nossa tradição. Nayeli ergueu o queixo, o guerreiro em toda sua dignidade de quem defende não só uma mulher, mas um ideal novo e urgente. A verdadeira força reside na coragem de mudar, rebateu firme. Na luz que não se apaga diante da escuridão do preconceito. Vocês podem tentar calar essa chama, mas ela vai queimar sempre, nas mãos e nos corações daqueles que acreditam na justiça. A vila estava dividida, e sua divisão expôs feridas profundas. Entretanto, entre o fervor da rigidez e a esperança que brotava naqueles olhos brilhantes, havia uma semente que finalmente germinava. O jovem Jonah, antes zombeteiro, agora caminhava ao lado. De Líria e Nayeli, uma sombra inesperada que simbolizava a possibilidade de mudança. Quando a sentença do ancião se abateu, decretando isolamento e penitência para Líria, um peso denso caiu sobre os ombros da comunidade, mas não sobre os corações dos que se uniam. Naquele instante, a praça transformou-se em campo de batalha não apenas física, mas da alma. Com a proximidade do crepúsculo, as ruas vibraram com murmúrios que se converteram em gritos febris. Nayeli e Jonah conduziram os que ousaram romper os grilhões da ignorância, convidando-os para um evento que mostraria a verdadeira face da força humana. Entre tendas simples, no centro da vila, Líria revelou a transformação que florescera com suor, fé e ritual. Cada gesto seu, os passos vacilantes que já se firmavam, o brilho inabalável nos olhos, falavam mais alto que palavras. Nayeli evocava os rituais da terra Apate, entoando cânticos que pareciam tecer no ar uma ponte entre mundos, entre as dores e as esperanças. A multidão se abriu em um silêncio respeitoso,
rendida à beleza do que presenciava. Mas mesmo a luz mais pura afronta sombras. Em meio à multidão, vozes zombeteiras irromperam, como punhais atirados contra a esperança. A provocação cresceu em risos sacanas, e o ancião tradicionalista, com o sorriso cruel dos que resistem à mudança, ordenou a curva da batalha. Uma pedra voou. Nayeli, ágil, defendeu-se, sentindo a dor nua do ataque, mas a ira dos que ainda se agarravam ao passado quase incendiou a vila. Quando o tumulto ameaçou explodir em violência, Nayeli ergueu a mão e comandou o silêncio. Seus olhos, profundos e resolutos, encontraram os de Líria, que estava à sua frente, seu peito erguido em desafio. Vocês querem guerra, disse Líria, a voz firme, sem temor, mas só encontrarão minha resistência. Minha força não nasce da pele ou da carne, mas da vontade que se recusa a tombar. Vocês podem tentar me destruir, mas minhas raízes já penetraram fundo nesta terra. Com a mão entrelaçada a de Nayeli, ela encarou os rostos divididos, mostrando a todos que ali não havia um convite à batalha, mas um chamado à humanidade. O sopro pesado da multidão começou a amainar, enquanto o ancião ergueu novamente a voz, um aviso final. Este é o momento decisivo, alertou. A vila escolherá continuar nas sombras da ignorância ou caminhar na luz da mudança. Enquanto suas palavras ecoavam, a noite abrira um manto estrelado sobre a vila, testemunha silenciosa de uma transformação profunda. Mais tarde, afastados da agitação, Nayeli e Líria caminharam até a colina que margeava a comunidade. O vasto céu sobre eles parecia abraçar o mundo, infinito e porto seguro. Líria olhou para as estrelas, cada uma cintilando como um farol de esperança. Zombaram de mim, tentaram me apagar, sussurrou, as lágrimas deslizando silenciosas. Mas você me ensinou que a verdadeira liberdade nasce dentro. Nayeli pousou a mão em seu ombro, o toque firme, carregado de respeito. Você é mais forte do que qualquer sombra que... Líria, a luz que agora guia não só você, mas todos os que ousarem olhar além dos próprios medos. Ali, sob o manto escuro e o brilho imortal do céu, a noiva e o guerreiro dividiram um olhar sereno. Eram dois espíritos unidos, transcendendo corpos e preconceitos. O passado, com suas correntes invisíveis, fora quebrado. A vila, lentamente, começava a respirar um novo tempo, mais justo, mais humano. E naquela noite, as estrelas pareceram brilhar ainda mais intensas, iluminando o caminho para uma era de esperança, onde a coragem de Líria ecoaria por gerações, como um lembrete eterno de que o verdadeiro valor nunca está na aparência, mas na força indomável do espírito que se recusa a ser vencido.